Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise do VAR, falando sobre o jogo de Flamengo e Fluminense, né? Fluminense e Flamengo. Jogo esse válido pela 15ª rodada. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, uma das coisas que eu sempre falo e que sempre realmente me remete justamente do que eu tô me escutando é sobre o quesito falta de acontecimento, falta de alguma coisa ou ausência de alguma coisa. Eu falei lá atrás, só pra gente dar uma exemplificada aqui, eu falei lá atrás que o Fluminense estava numa crise, que a gente estava passando no pior momento. Os jogadores tentam, mas não mostram que não, tá tudo tranquilo. Não tá tudo tranquilo. Desculpe. Se tivesse tudo tranquilo, a gente veria aquele time que brilhou os olhos do torcedor voltar. Então não tá tudo tranquilo. Muito isso por conta do Diniz, especificamente falando. Então quando eu falo pra vocês que a primeira coisa que me evidencia sobre tudo que eu falo aqui é sobre, eu fico me perguntando assim, cara, mas por que tá faltando isso? Mas por que tá faltando aquilo? Porque realmente tudo que está sendo dito em tal situação não está também falando sobre tal situação que a gente está vendo aqui. Isso é o princípio da falta. Diversas vezes a gente vê isso. Diversas vezes a gente para de escutar, por exemplo, eu vou dar exemplo meu, tá? Íntimo. Eu tinha uma garota que eu tava, entre aspas, ficando, não ficando, né? E aí no final da história, eu escutei muito eu escutei muito da mãe, da irmã, do sobrinho, do cunhado. Mas aí eu fiquei assim, cara, aonde que tá o pai nisso? E aí eu falei assim, ó, eu posso me desculpar antes dessa minha pergunta? Porque eu não sei se ela é muito íntima sobre isso. Aí ela falou assim, sobre o quê? Aí ele falou assim, então vou fazer a pergunta, posso? Pode. E o seu pai? E ele falou assim, faleceu. É disso que eu tô falando. Às vezes, a falta de alguma coisa, a ausência daquilo ali, chama muito mais atenção do que propriamente dito a presença. Então, se eu tô falando sobre a VAR, sobre a ausência, sobre isso, é para você ficar ligado sobre a ausência sobre isso. Mas eu vou explicar isso, eu vou explicar sobre essa questão do VAR depois justamente de fazer esse pedido. Se inscreve no canal, faça o tiro pra você que curte, comente, compartilhe, redes sociais de questão de vídeo, de todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela para nos dar qualquer valor e vamos falar mais sobre esse VAR. E bom, o VAR aqui da partida tá aqui. O importante é que eles erraram, que não é 14ª rodada, é 15ª rodada. É interessante que ele até repete de novo. Deixa eu falar aqui pra vocês, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui que a gente tá na 15ª rodada, ó. A gente tá com 15 jogos. E aqui ele coloca 14ª rodada, ou seja, parabéns, ó. Parabéns à CBF, né? Que além de eu falar sobre isso, ainda erra qual é a rodada. É justamente isso. Vai ser colocado lá como 14ª rodada. Até isso eles erram. E aí, se a gente olha aqui, a gente olha a revisão 1, a revisão 2, a revisão 3. E acabou. Sendo que no jogo
você tem no mínimo 6 revisões para fazer e no máximo 8. Você tem noção que está sendo comido 5 revisões que não estão aqui? É importante a gente falar sobre isso. Cara, eu falei 5 no momento que deu 5 minutos de vídeo, cara. É impressionante. Então, a primeira coisa que já evidencia aqui é justamente isso. Cadê as outras revisões? Ou não houve? Não aconteceu? Eu quero saber sobre isso. Ou se não está disponível pra gente? Só está disponível internamente? Eu não sei. E novamente ele coloca a 14ª rodada. Ele coloca aqui 14ª. E aí, só pra gente falar. Ele fala sobre a questão da revisão do gol. Que foi o gol do Fluminense. Que ele vai falar aqui sobre a regra toda. Então, aqui a gente já tem um detalhe sobre o gol do Fluminense. Que eu não posso passar, ó. Eu não posso passar nenhuma coisa dessa. Então vai ficar assim. Depois disso, que ele fala sobre a falta, né? Se acontece uma falta realmente no início da jogada ou no meio da jogada, não é concluído como gol. Aí depois ele fala sobre o outro gol, o gol do Flamengo, que também ele fala sobre isso. É importante a gente comentar sobre isso. Então, aqui tá o primeiro gol e aqui tá o segundo gol. Tá? E aqui eles têm uma terceira revisão, que foi a questão do possível cartão vermelho. Que novamente só tá aqui falando sobre isso. Ele até fala que o árbitro sempre tomar a decisão independente da existência do VAR, mas sinceramente mesmo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não posso passar aqui em nenhum momento, mas o que eu posso falar para vocês é: em nenhum momento foi colocado todos os pênaltis e também todas as situações. A gente pode falar que ele fez o certo em todas as 3 revisões e ele não fez o certo em todas as outras revisões. É o que a gente pode falar. Eu sei que vocês queriam que eu lesse ali, mas aquilo ali é inútil. De fato, de 6 a 8 problemas que deveriam estar inseridos dentro desse VAR, eles só trazem 3. Que foram os 3 que realmente o juiz foi para lá. Eu quero entender então o seguinte: então, se o juiz não está indo para a câmerazinha, é porque não houve revisão. E se não houve revisão, houve um erro do VAR. Então o VAR não está muito bom. O VAR errou em diversos lances. Sabe? Aí a gente ainda reclama. Eu só quero finalizar com uma teoria que fala o seguinte: mas você fala que aqui tá ruim, mas em tal país tá pior. Tipo, na Venezuela tá pior. Não é porque na Venezuela tá pior que a gente não pode reclamar aqui. Entende? Eu tenho o direito de reclamar. E de fato, a gente viu, vocês viram ali, só tem 3 vídeos de 3 momentos e os 3 momentos são certos. O resto não houve revisão. Parabéns, hein? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo Z, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.